Bem-aventurado o quê? Os mansos. Então, mansidão o que é? É poder sob controle, força sob controle. E os mansos vão herdar a terra, vivendo em paz e vivendo de uma forma contente. Amém? Pastor, o que é então mansidão? Mansidão não é fraqueza, mas poder sob controle. Qual é a melhor ilustração para a gente saber o que é mansidão? É um cavalo selvagem domado. Um cavalo selvagem que foi domado. Essa é a ilustração, a figura de uma pessoa que tem mansidão. Ele tem muita força, tem muito poder, mas o poder está sob controle. Ele tem domínio próprio. Amém? Então o que é mansidão? Então é a disposição de confiar em Deus em todas as situações, sem buscar vingança ou retaliação. Por quê? A palavra de Deus diz: a vingança pertence ao Senhor. Se alguém faz alguma coisa para ti, você tem força, você tem poder para fazer 2 vezes pior. O que você vai fazer? Vai entregar para Deus. Por quê? A Bíblia diz: ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Então, se eu entendo e compreendo que Deus tem tudo sob o seu controle, por que eu vou sair do controle de Deus? Eu deixo Ele agir. Amém? Porque se eu ajo, Deus não age. Mas se eu creio e confio nele, Ele vai agir. Amém? É isso que eu preciso entender. Então, o cavalo forte que foi domado, ela é a ilustração da mansidão. Então, em um mundo que valoriza a assertividade, a autodefesa, a mansidão é uma virtude contracultural, mas traz honra a Deus. As pessoas do mundo querem ver alguém que se dá um tapa, dá um soco. Ou seja, age e reage de uma forma mais bruta e mais assertiva possível, mostrando força. Nós mostramos força sendo manso, tendo a força e o poder sob controle do Espírito Santo. Amém? A verdadeira força se revela na mansidão. Então a força não está na tua retaliação, a força não está na tua vingança, a força está, mesmo você estando certo, você orar por aqueles que te perseguem e amar os teus inimigos. É fácil? Não, mas com Deus é possível. Qual é a promessa da mansidão? Eles herdarão a terra. Amém? Então Jesus promete que os mansos herdarão a terra. Isso aponta para uma vida de contentamento e paz, tanto agora quanto na eternidade. A palavra de Deus diz que o espírito humano, o homem, ele tem um coração que não se contenta. Isso é uma grande verdade. A gente está sempre buscando alguma coisa e nunca nós estamos felizes de verdade. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós estamos olhando para as necessidades carnais, humanas. Mas quando nós estamos em Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, aí a coisa muda por completo. Aí nós temos contentamento. A palavra de Deus diz assim: 3 coisas nunca se contentam: o inferno, a morte e o coração do homem. O inferno, porque sempre tem vaga para mais um. A morte, todos vão morrer, ou seja, a fila está andando. E o coração do homem, porque ele olhando para si próprio, nunca vai estar contente. Mas a palavra de Deus diz: aprendi a estar contente em todas as situações, sem estar feliz e triste, rico ou pobre. Ou seja, Paulo está falando, que ele aprendeu, Filipenses. E ele diz em Filipenses 3,13, para finalizar: tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente compreende a andar em Deus, nós vamos estar felizes e contentes. Mas não podemos desviar os olhos da cruz. Não podemos desviar os olhos de Jesus. Amém? Então nós temos que viver a mansidão de uma forma diariamente. A mansidão deve ser evidenciada no nosso dia, nas interações com os outros e em nossa atitude diante das provações.
A cada dia você vai provar a ser manso. A cada dia aquela pessoa que te irrita vai te irritar mais. A cada dia aquela pessoa que te confronta vai te confrontar mais. A cada dia você vai ser tentado. Então, em vez de dizer, sai Satanás, diga, glória a Deus, agradeço porque a minha mansidão está sendo exercida. Preciso agora ter controle sobre as minhas emoções. E se você não tem controle, peça para Deus controle, governo. Amém? Jesus, então, ele é o Cordeiro de Deus, e ele exemplificou a mansidão ao se submeter à cruz, confiando plenamente ao Pai. Ele podia ter dito, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Outra pessoa mansa, pastor, Moisés. A palavra de Deus diz que na terra não tinha um homem mais manso do que Moisés, mas ele era um homem de guerra. Ele foi um homem que matou um egípcio quando ele viu uma injustiça, mas ele quis fazer justiça com as suas próprias mãos, e não era assim que Deus queria. Então, seja manso em suas palavras e ações, lembrando que Deus é o teu defensor e que Ele te honra aqueles que se humilham sob sua poderosa mão. Se você se submeter ao Senhor, você vai ter mansidão. A mansidão atrai o favor de Deus e promove a paz entre os homens. Amém?